Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Manifestantes invadem e ateiam fogo em ministérios na esplanada aqui em Brasília. O governo mobiliza tropas federais para garantir a segurança na capital federal. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente começa falando deste que foi, sem sombra de dúvidas, o principal assunto nos corredores do poder. Hoje foi um dia de manifestações aqui em Brasília, uma manifestação que foi dita que seria pacífica, mas que terminou com atos de depredação, vandalismo e terminou, inclusive, com prédios de ministérios aqui tendo ali fogo, prédios incendiados. Mas quem tem os detalhes pra gente é Daniele Popov, da TV Brasil, que já está aqui ao meu lado. Daniele, boa noite. Relata pra gente como é que foi essa situação dessas manifestações e as situações, os pontos mais graves, inclusive, do que ocorreu agora à tarde aqui em Brasília. Oi, Rosiane, boa noite a todos. Os casos mais graves de depredação, pelas informações que nós temos até agora, ocorreram nos Ministérios do Planejamento e da Agricultura. Nesses locais, os manifestantes atearam fogo no prédio. Eles quebraram as vidraças do Ministério da Agricultura, que são essas fotos que vocês veem agora, conseguiram invadi-lo e atearam fogo em vários locais. As chamas destruíram, por exemplo, parte do auditório do Ministério. As fotos foram divulgadas por servidores da pasta que estavam no prédio. A tropa de choque foi acionada e o local foi esvaziado. Os manifestantes também atearam fogo em outros pontos da esplanada, como paradas de ônibus e lixeiras. Destruíram telefones públicos. A fumaça tomou conta da esplanada dos ministérios. A tensão ocorreu agora à tarde, mas o ato foi programado desde cedo. Integrantes de centrais sindicais começaram a chegar no início da manhã na esplanada dos ministérios. A polícia recolheu facas, paus, pedras e outros objetos proibidos com manifestantes que vinham de Goiânia e de Belém do Pará. A abordagem ocorreu numa das rodovias de acesso a Brasília. Os sindicalistas protestaram contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Também pediram a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas no país. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 35 mil pessoas participaram do ato. Cerca de 1.500 profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros integraram o esquema de segurança. Rosiane. Olha, Daniele Popov, e ainda em relação a essas manifestações, a gente teve informações de servidores, alguns colegas, né, de trabalho que trabalham aqui na esplanada dos ministérios. Houve, por exemplo, esses casos de depredação em outras pastas, aqui em outros prédios da esplanada. No caso, por exemplo, do Ministério da Cultura, no Ministério do Planejamento, na Cultura e no Planejamento, também no Ministério de Minas e Energia, eles chegaram a tirar móveis lá de dentro, cadeiras, quebrar, tiraram documentos de ministérios justamente para jogar fora e atear fogo, gerando ainda mais tumulto em toda a esplanada dos ministérios. O clima realmente ficou tenso ao longo da tarde e o governo decidiu, inclusive, acionar, né, as forças federais para atuar numa garantia de segurança. Publicou até um decreto, que eu sei que você já conferiu, esse decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial agora à tarde. O que é que decretou o governo? O ministro da Defesa, inclusive Raul Jungmann, ele fez um pronunciamento explicando a decisão. Isso, fez um pronunciamento hoje ao país, né? O governo decretou a ação de garantia da lei e da ordem, ou seja, o uso das tropas federais para reforçar a segurança. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, como você disse, Rosiane, agora à tarde. A medida será adotada de hoje até o dia 31 de maio. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou a decisão e informou que as tropas das Forças Armadas já estão posicionadas no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Segundo o ministro, mais homens foram deslocados para proteger os demais prédios da esplanada, os ministérios e também o Congresso Nacional. E nós vamos acompanhar agora o que disse o ministro da Defesa no pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Incumbiu-me o senhor presidente da República, em companhia do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, de comunicar aos senhores o seguinte. Atendendo à solicitação do senhor presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas também levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E, nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos incólumes. O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar um processo que se desenvolve de forma democrática e com respeito às instituições. Era isso que nós tínhamos a dizer aos senhores e senhoras, e muitíssimo obrigado pela atenção. Olha, e essa decisão do governo gerou toda uma repercussão no Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados e também no plenário do Senado Federal. No Senado, parlamentares da oposição pediram ao presidente da Casa que colocasse para deliberação do Congresso Nacional, pediram ao senador Eunício Oliveira, que é presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, eles pediram para que fosse colocada em apreciação essa medida do Congresso Nacional sobre esse uso das tropas federais. A sessão foi encerrada ali no Senado Federal. Ao longo da nossa programação e logo mais também no Repórter Brasil, você vai conferir essa repercussão maior e os questionamentos que foram feitos sobre este assunto. Mas Carolina Pimentel já está aqui ao meu lado, porque inclusive Carolina, que é editora da Agência Brasil, a Agência Brasil já publicou agora há pouco uma reportagem justamente sobre essa repercussão na Câmara dos Deputados, porque também houve questionamento no plenário. Houve sim, boa noite, Rosiane. Houve sim. Logo após esse anúncio do ministro Raul Jungmann, parlamentares da base aliada e da oposição começaram a discutir no plenário sobre essa decisão do governo. O presidente Rodrigo Maia, na ocasião, não estava presidindo a sessão, mas ele foi ao microfone da mesa do plenário e confirmou que fez essa solicitação ao presidente Michel Temer. Depois ele foi questionado pelos jornalistas sobre esse pedido. Rodrigo Maia disse que solicitou a atuação da Força Nacional de Segurança e não das Forças Armadas, que essa decisão das Forças Armadas foi uma decisão do governo que entendeu que era a melhor forma de garantir a segurança. Rodrigo Maia disse que o momento era grave, que era preciso garantir a segurança dos manifestantes, de quem trabalha nos ministérios, no Congresso, e que por isso ele procurou o presidente Michel Temer, conversou com ele pedindo aí a atuação da Força Nacional junto com a Polícia Militar, que já estava ali na esplanada dos ministérios desde o início da tarde, quando começou a manifestação. Então, Rodrigo Maia explicou e confirmou que realmente fez esse pedido ao presidente Michel Temer, mas isso causou uma repercussão lá dentro da Câmara, Rosiane. E como a gente já destacou aqui, além de você poder conferir toda essa repercussão no site agenciabrasil.abc.com.br, você também vai poder conferir no Repórter Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 19h45. Ao longo da semana, a gente também vai ouvir especialistas sobre o assunto, fazer uma análise em vários setores em relação a esta decisão de hoje. Sobre a polêmica na Câmara dos Deputados, eu lembro inclusive o seguinte: antes mesmo desta decisão do governo, com essa publicação no decreto no Diário Oficial da União hoje, nessa edição extra, esse decreto para o uso das tropas federais, o clima no plenário da Câmara dos Deputados já era de muita tensão, porque parlamentares da oposição tentaram
impedir que a sessão fosse realizada para deliberação de matérias como medidas provisórias que estavam pautadas ali para serem discutidas no plenário. A gente tem imagens, inclusive, da tarde, que foi uma tarde muito tensa na Câmara dos Deputados. Parlamentares da oposição não queriam que a sessão fosse realizada. Eles questionavam que existia um ato, uma manifestação na esplanada dos ministérios contra as reformas, contra o governo e que, portanto, não se podia dar continuidade aos trabalhos no plenário da Câmara dos Deputados. Eles chegaram aí até a mesa, para ocupar a mesa mesmo, aí essas imagens para quem está nos acompanhando pela TV, os parlamentares de oposição cercando a mesa onde fica o comando desta sessão plenária, justamente para tentar impedir que essa sessão fosse realizada. Foram vários momentos de grito, empurra, empurra. Lembra aquela confusão que teve ontem na comissão que estava discutindo lá no Senado, a CAI, discutindo a reforma trabalhista ali, com troca de insulto, com tudo? Foi um clima parecido hoje, só que no plenário da Câmara dos Deputados. Então, o presidente da Câmara suspendeu a sessão, chegou em vários momentos a tentar negociar ali como voltar a discutir os termos que estavam em pauta, convocou os líderes partidários até o gabinete dele, mas terminou mantendo a prorrogação dessa suspensão agora no final da tarde, diante do clima de hostilidade que se vivia dentro do plenário. A gente lembra que ontem, inclusive, vinha toda uma... E hoje teve toda uma mobilização da base governista naquela ordem, assim, de trabalhar, mesmo com a crise política que o país enfrenta, trabalha, vota no plenário as medidas que estão pautadas. Ontem, por exemplo, tinham medidas importantíssimas, tinham medidas provisórias como aquela que você acompanhou muitas vezes aqui a gente dando no noticiário, aquela medida provisória que autoriza o trabalhador a sacar dinheiro de contas inativas do FGTS. Mas a oposição tentou impedir a votação desta matéria também, mesmo deixando claro que depois iria votar a favor, mas não queria que votasse naquele momento, justamente para evitar que houvesse essa garantia desta aprovação da medida provisória ontem ali numa guerra de força entre oposicionistas e governistas. Isso gerou, claro, muita polêmica, principalmente pelo peso, a importância dessa medida que garante o saque de contas inativas do FGTS. E depois de muitas horas de discussão ali no plenário, aí sim a Câmara conseguiu aprovar essa medida provisória. Avançou também outra matéria e hoje previa matéria em relação à guerra fiscal dos estados, né, em questão a incentivos fiscais nos estados. Mas aí hoje a pauta terminou ficando tumultuada em relação a tudo isso. No Senado Federal, que ontem já passou por aquele problema lá na reforma trabalhista, na votação da reforma trabalhista, hoje os senadores do partido do presidente da República, Michel Temer, os senadores do PMDB, foram até o Palácio do Planalto justamente para conversar com o presidente da República, Michel Temer, sobre esta situação que está sendo vivida no momento no Congresso diante dessa crise. E aí quem tem os detalhes para a gente, claro, a nossa setorista no Senado Federal, Mariana Jungmann, que tem os detalhes sobre esta reunião, o que disseram, inclusive, os senadores depois que voltaram do Palácio do Planalto. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane Kennedy. Pois é, o senador Eunício Oliveira falou sobre essa reunião, aliás, pouco antes de toda essa situação aí que você relatou agora há pouco. Ele chegou dessa reunião por volta das 3 horas da tarde, uma reunião da bancada dos senadores do PMDB com o presidente Michel Temer, da qual participaram 17 dos 22 senadores que compõem a bancada do PMDB. Essa reunião, Rosiane, durou mais de 4 horas. Ela começou no fim da manhã, ali por volta das 10 horas da manhã, terminou quase 3 horas da tarde. E, segundo o senador Eunício Oliveira, ela resultou no apoio de todos os que estavam presentes ao presidente da República, Michel Temer, e inclusive o apoio também do senador Zezé Perrella, que não participou presencialmente da reunião, mas ligou para o presidente para declarar esse apoio. Vamos acompanhar o que disse Eunício Oliveira. O presidente fez mais uma vez, né, para a bancada, assim, agora para a bancada. Ele tinha feito várias vezes, na reunião de domingo, uma explanação de todo esse quadro político que o envolveu nessa discussão. E hoje ele fez a mesma explanação para a bancada e depois deu a palavra para cada senador. Todos os senadores se manifestaram, todos que estavam lá se manifestaram, dando apoio, né, irrestrito ao presidente. Mas uma reunião demorada, porque 18 senadores se manifestando, dos 22 senadores, 18 se manifestaram hoje em apoio ao presidente.
Não participaram dessa reunião com Michel Temer os senadores Eduardo Braga, do Amazonas, Cátia Abreu, de Tocantins, Roberto Requião, do Paraná, e o senador Zezé Perrella, que foi o único que ligou para declarar o apoio, o único dos que não estavam presentes, e ainda o líder da bancada do PMDB, senador Renan Calheiros. Rosiane Kennedy. Mariana Jungmann, a gente lembra que esse clima de crise maior essa semana ocorreu depois daquela divulgação na semana passada do áudio de um dos donos da JBS, o empresário Joesley Batista, numa conversa com o presidente Michel Temer. A partir dali teve uma série de repercussões inclusive na base aliada ao governo Michel Temer, e aí alguns partidos chegaram a se mobilizar no movimento de saída. O PPS, por exemplo, chegou a anunciar a saída da base aliada ao governo Michel Temer, mas como a gente viu hoje, por exemplo, tem o ministro da Defesa ali, Raul Jungmann, que continua no cargo, ele que é do PPS de Pernambuco. Mas, devido a essa movimentação e os desdobramentos, né, desta crise, após essas revelações da delação premiada de Joesley Batista, a gente lembra que o ministro da Cultura, o então ministro da Cultura, saiu do cargo. Hoje teve novidade em relação a isso. Quem conta pra gente é Carolina Pimentel. Já tem um ministro na pasta? Já. Quem assumiu um ministro interino. Quem assumiu foi o secretário executivo do Ministério da Cultura, João Batista de Andrade, que assumiu como ministro interino do Ministério da Cultura após a exoneração de Roberto Freire, né? Roberto Freire anunciou que ia deixar o comando do ministério depois dessa crise que surgiu com a delação do empresário Joesley Batista, dono da JBS, que faz acusações contra o presidente Michel Temer. Como está previsto no regimento do Ministério da Cultura, cabe ao secretário executivo assumir o comando do ministério em caso de saída do titular. João Batista está no ministério desde dezembro de 2016, já foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo e também já presidiu a Fundação Memorial da América Latina. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, no próximo bloco você vai conferir com a gente o que disse o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em depoimento hoje. Ele falou sobre a compra de joias para a mulher dele, Adriana Anselmo. E você vai conferir também detalhes sobre uma operação da Polícia Federal que teve como alvo ali, inclusive, parentes de Beira-Mar. E daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu conosco que uma manifestação em Brasília terminou resultando em atos de depredação, vandalismo, com o ministério incendiado, muitos itens de governo públicos, até documentos chegaram a ser queimados. Você conferiu os detalhes com a gente e também que o governo decidiu acionar tropas federais para garantir a segurança aqui nesta região da esplanada dos ministérios. Você acompanha o jornal conosco aqui hoje nos corredores do poder, diretamente dos corredores da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, porque toda a nossa equipe está focada aqui, TV, agência, rádio, na edição de todo esse material. E a gente está aqui, nossos repórteres também, ao longo da esplanada dos ministérios, no Planalto, no Senado e na Câmara dos Deputados. E agora a gente confere informações diretamente do Rio de Janeiro com Maurício de Almeida, porque lá no Rio de Janeiro hoje teve depoimento do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. Ele foi indagado, certamente, né, Maurício, a respeito da questão das joias. O que é que disse o ex-governador nesse depoimento hoje? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Olha, ele falou muito pouco. O Sérgio Cabral falou apenas durante 20 minutos e respondeu apenas as perguntas que foram formuladas por seu advogado. Uma estratégia da defesa. Sérgio Cabral se recusou a responder as perguntas formuladas pelo juiz e também pelo Ministério Público. Ele disse que admitia o uso do Caixa 2. Ele utilizou as verbas do Caixa 2 para comprar joias para a mulher Adriana Anselmo, que está em prisão domiciliar. Cabral negou ter utilizado recursos públicos, feito desvio de recursos públicos, já que ele é acusado de ter feito um desvio de cerca de 2 milhões de reais. Ele negou veemente esse desvio do dinheiro. Nesse processo, que é um desdobramento da Operação Lava Jato, foi a Operação Calicut, realizada aqui no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral é acusado pelo superfaturamento de obras públicas. Depois do depoimento de Cabral, foi encerrada a fase de instrução do processo. É aquela fase onde são feitos os depoimentos de testemunhas de defesa, de acusação, dos réus, e a partir de agora o Ministério Público e a defesa vão apresentar suas alegações finais. A partir daí, o juiz vai decidir se Cabral é ou não culpado.
culpado. Essa sentença deve sair até o fim do mês de julho. E uma outra informação, o mesmo juiz que o interrogou hoje, Sérgio Cabral, também recebeu aquela denúncia que nós comentamos ontem aqui no Corredores do Poder, onde Cabral é acusado de 114 crimes de lavagem de dinheiro. O Ministério Público fez a denúncia e o juiz aceitou a denúncia. Portanto, Cabral também é réu deste outro processo. Agora, ao todo, Cabral é réu em 9 processos. Rosiane. Ô Maurício, realmente a gente lembrou isso ontem, inclusive, justamente porque já vinha em 9, né? Eu me lembro que eu até perguntei assim, quanto estava, porque tem hora que a gente acha que vai perder as contas aí de tantas denúncias e quantas acusações. Agora, Maurício, há pouco a gente estava falando de uma situação de tensão aqui em Brasília, aquelas manifestações que terminaram em vandalismo. Hoje foi um dia de muita tensão aí no Rio de Janeiro, agora à tarde teve momento tenso, teve tumulto, chegou a ter confronto lá na frente da Alerj e o que era que acontecia ali? Eu lembro que estava prevista aquela votação referente ao aumento da alíquota previdenciária. O que aconteceu? Bem, Rosé, foi isso mesmo. Foi a votação do aumento da alíquota dos servidores, a alíquota previdenciária, passando de 11% para 14%. E houve tumulto. Eu passei o dia todo lá acompanhando essa votação e também acompanhando a manifestação. Reportagem completa nós vamos poder assistir daqui a pouco no Repórter Brasil. Mas foi um dia bem tenso em frente à Alerj. Os manifestantes chegaram cedo, não conseguiram entrar no plenário. A Assembleia completamente cercada por grades, 500 policiais militares e também integrantes da Força Nacional garantindo a segurança. Lá dentro do plenário, os deputados da base aliada fizeram um acordo e conseguiram aprovar esse aumento da alíquota por 39 votos a 26. Portanto, a alíquota previdenciária dos servidores aqui do estado do Rio de Janeiro passa de 11% para 14%. Mas foram feitas 2 emendas nesse projeto. A primeira delas prevê que esse aumento da alíquota só passa a valer quando os servidores do estado estiverem recebendo em dia. E também foi aumentada também a alíquota que é cobrada dos poderes executivo, legislativo e judiciário aqui do Rio de Janeiro para a Previdência Pública. Essa alíquota passou de 22% para 28%. Com esses 2 aumentos, tanto dos servidores quanto do poder público, o governo do estado espera arrecadar por ano cerca de R$1.530 bilhões. Logo depois que terminou essa votação, do lado de fora da Assembleia Legislativa do Rio, começou o confronto entre manifestantes e policiais militares. A manifestação já estava chegando ao fim, já estava no último discurso de um sindicalista, quando a polícia militar reagiu, lançou bombas de efeito moral, de gás lacrimogêneo na direção dos manifestantes para dispersar a manifestação que acontecia em frente à Assembleia Legislativa do Rio. Desde o fim da manhã, aquela avenida estava interditada, com o trânsito interditado, a polícia militar agiu com bastante rigor e os manifestantes reagiram. Começou o confronto, se espalhou por diversas ruas do Rio de Janeiro, mas nesse momento, as notícias que nós temos lá da Assembleia Legislativa é que o confronto já terminou e a situação, no momento, está tranquila. Rosiane. Maurício de Almeida. Olha, agora a gente vai até o estúdio da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves. Ela tem 2 notícias para a gente, mas eu vou começar com a informação que eu quero saber, o que disse o advogado do presidente da República, Michel Temer, hoje, numa palestra que ele estava participando aqui em Brasília, numa universidade. Boa noite, Jéssica. Qual foi o foco aí desta palestra? Boa noite, Rosiane. O advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que defende o presidente Michel Temer, afirmou hoje que delação premiada por si só não pode ser considerada como prova num processo. Maris deu a declaração, como você falou, durante palestra realizada no Centro Universitário de Brasília. De acordo com o advogado, delação é meio de prova, sendo necessário que sejam feitas investigações para saber a veracidade do conteúdo de uma delação. Vamos ouvir o que disse Antônio Cláudio Maris. Hoje nós estamos assistindo, primeiro, a uma supervalorização da delação. Delação não é prova, delação é meio de prova, delação é instrumento para se alcançar a prova. E, infelizmente, a delação está sendo posta como a rainha das provas. Ainda durante a palestra, o advogado ressaltou que é necessário obedecer aos princípios que regem o direito penal e defendeu a necessidade de observar o caráter e a intenção do delator. Rosiane. Jéssica, em relação a outro assunto que a gente até destacou no bloco anterior, a operação hoje da Polícia Federal tinha como alvo ali, inclusive, familiares de Beira-Mar. O que foi essa operação?
Pois bem, 24 pessoas foram presas hoje por suspeita de integrar a quadrilha comandada pelo traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. De acordo com a Polícia Federal, apesar de Beiramar estar preso há 16 anos, 5 deles no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia, ele ainda comanda as atividades do grupo criminoso e estava fazendo isso por meio de bilhetes escritos à mão e repassados para um vizinho de cela, para que a esposa desse vizinho levasse para fora do presídio. A irmã de Beiramar, Alessandra Costa, apontada como o braço direito dele, foi presa em Duque de Caxias e 5 filhos, 2 sobrinhos, a sogra e uma ex-mulher estão entre os alvos dos 35 mandados de prisão expedidos. 2 advogados de Beiramar também tiveram a prisão autorizada pela Justiça. Com a descoberta do esquema, foi determinada a transferência imediata de Beiramar e de seu vizinho de cela para outro presídio fora do estado de Rondônia. É com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, com essas informações a gente já vai quase encerrando o jornal. A gente lembra que em relação às manifestações que falamos ao longo de todo o programa, essas manifestações aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, elas já dispersaram, então as pessoas já foram dispersadas à medida que foi havendo também esse reforço da segurança na esplanada dos ministérios. E, insisto, amanhã a gente vai trazer outras repercussões a respeito desta decisão do governo de usar as tropas federais para justamente dar esse estado de ordem e segurança. E eu estou aqui ao lado de Carolina Pimentel, que vai lembrar, né, Carol? Hoje não teve tempo para prestação de serviço, mas tem na agência e amanhã tem mais. Tem na agência. Na agência, reportagem completa sobre o SUS vai oferecer remédios para prevenção à AIDS. E amanhã a gente detalha mais a abertura das inscrições para o SISU. Amanhã a gente fala sobre isso, Rosiane. Portanto, você tem com a gente também prestações de serviço. Esse encontro, 6h30 da tarde, aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente fica por aqui, até amanhã, a gente aguarda você. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite a todos.